Olá, pessoal. Boa noite. Me chamo Rafael Peruso. Eu sou coordenador para serviços em língua portuguesa no Summer Viva, que é o Departamento para Auxílio de Imigrantes aqui da Prefeitura de Summerville. Estou acompanhado de um grupo bastante bacana e também da minha colega Juliana, que é a nossa Equity and Recovery Outreach Worker. Vou deixar que ela dê um oi para vocês também, para a gente iniciar essa apresentação de hoje à noite, essa apresentação / né, barra encontro com a comunidade para divulgação de dados. Ju, dá um oi para a galera também. Olá pessoal, eu sou a Juliana, trabalho no Summer Viva com o Rafael, como ele falou, e hoje vou facilitar aqui essa reunião para vocês. Ler os próximos slides, o Rafael vai ler os primeiros e eu em seguida. Isso a gente vai se dividir para não ficar cansativo, para vocês não enjoarem de me escutar, e porque a Juliana vocês não enjoariam. Então, a gente vai fazer essa divisão. Se Isso, alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, pode interromper para perguntar. E também, se preferir, tá? A gente está com várias pessoas que a gente vai apresentar logo agora, no início da apresentação, que vão acompanhar e ajudar a gente nessa parte também. Mas não deixem de tirar as dúvidas que vocês têm. Então, pessoal, dando início, como vocês podem ver nesse primeiro slide, e já vou fazer uma primeira consideração, porque houve uma questão importante para a gente salientar quanto ao nome dessa pesquisa e desse estudo feito, tá? O termo em inglês utilizado é misuse, e ele em português seria corretamente traduzido, então, como mau uso ou uso indevido. Mas, infelizmente, o termo aqui está aparecendo como abuso de drogas entre adolescentes, MESCAL-3, avaliação de necessidades da comunidade, né, com dados referentes às cidades de Summerville, Everett, Arlington e Lexington, que são as cidades que compõem o termo que vocês vão ver seguido, né, o SEAL. Sempre que vocês verem, então, o SEAL escrito, está se referindo a essas 4 cidades. S de Summerville, E de Everett, A de Arlington e L de Lexington, tá? Mas lembrando, o termo, toda vez que vocês virem o termo abuso, na verdade, deveria estar escrito, e eu vou ler, eu vou falar, uso indevido, tá? Porque este é o termo que não traz estigma, que não traz os estereótipos que a palavra abuso carrega, né? Especialmente para tratar dessa questão do uso, né? E nesse caso do uso indevido de substâncias, como vocês vão ver, que que foi o tema principal abordado desse estudo. Tá? Então, está aqui a data, né, deste mês, dezembro de 2022, foi preparado pelo Instituto de Saúde da Comunidade, e os 3 nomes aqui, né, Júlia Corbera, MCP, Jeff Desmarais, e desculpem se tiver alguma pronúncia indevida dos nomes, e Roxanne James. So, next slide, please, Matthew. Vamos para a nossa agenda, para vocês saberem o que é que a gente vai fazer hoje, em que ordem, tá? Novamente, boa noite a todos. Temos, então, o background, que é MESCAL-3, e o processo de avaliação de necessidades para esse estudo, né? Depois passamos para o resumo dos resultados da avaliação de necessidades, recomendações da comunidade, e o encerramento vai ser com uma discussão, tá? E nesse caso, não vai acontecer em pequenos grupos, e a partir de alguns slides, depois de alguns slides, a gente vai parar para fazer perguntas também para o grupo, tá? Então, nesse momento, as pessoas vão fazer comentários, né? E se tiverem alguma pergunta para ser feita, elas poderão fazer, tá? Mas no final também vai ser possível. Next slide, please, Matthew. Então, o que vocês devem estar se perguntando, né? O que é o MESCAL-3? MESCAL-3, então, é o Grupo Colaborativo de Ação, Liderança e Aprendizagem 3,
em Massachusetts, tá? O termo em inglês, na verdade, é Massachusetts Collaborative for Action, Leadership and Learning. E a razão do 3, pelo que eu entendo também das informações que a gente pegou, é que já houve outros programas antes, tá? Então, a partir de um financiamento que foi concedido, né, para o Departamento de Saúde Pública, foi feita essa pesquisa, então, né, que tem como foco os jovens, né, e o mau uso de substâncias, tá? E para promover um estudo para que seja possível promover iniciativas nas cidades aqui do estado de Massachusetts. Please, Matthew, next slide. Agora, não exatamente o que é, mas quem são as pessoas por trás do Mass Call 3. Aqui na chamada a gente tem algumas pessoas, eu vou chamar o primeiro, depois eles vão se identificar, mas essas carinhas que vocês estão vendo aí são as pessoas responsáveis por todas as informações que a gente vai compartilhar hoje à noite. É graças a eles que isso é possível hoje. So, the first one, Matthew Mitchell. Matt Mitchell, Somerville. Lily Doliak, Somerville. I thought Marie was here. Ok, achei que, que tinha mais um componente, não temos, mas como vocês podem ver, tem outras 5 pessoas. Uma delas é a Marie, né? Tem também a Colleen, a Sharon, a Lovely e a Jane, que também compõem o grupo do Mass Call 3 responsável por esse estudo. Ok, thank you, Matt. Next slide. Avaliação de necessidade do Mass Call 3. Então, tem algumas informações que eu tenho anotadas aqui que são bastante interessantes de ser compartilhadas, pessoal. Antes de as cidades do SEAL, como eu falei para vocês antes, esse SEAL significa, então, as cidades de Somerville, Everett, Arlington e Lexington, que ficam aqui na Grande Boston. Antes das cidades de SEAL organizarem e implementarem programas de prevenção, era necessário entender que lacunas e recursos existiam nessas comunidades que fazem trabalhos de prevenção. É por isso que iniciaram a avaliação de necessidades. Uma avaliação de necessidades é o processo de coleta de dados de fontes como pesquisas, entrevistas, diálogos na comunidade. Foram feitas avaliações de necessidades durante toda a primavera de 2022. E, recentemente, foi finalizada a avaliação de dados, e é justamente após a finalização da avaliação dos dados que é possível a apresentação desses dados hoje à noite para vocês. Hoje, então, está sendo feito um relatório para coletar feedback, né, os comentários, as opiniões adicionais da comunidade, que vai ajudar esse grupo a guiar o planejamento do programa Mass Call 3, com base nas necessidades da comunidade. Então, vocês veem ali, nesse slide, o cronograma, né, que permitiu que a gente chegasse até hoje. Está ali aparecendo outono de 2022. Então, começou no outono de 2021, necessidade de planejamento de avaliação, entrevistas e grupos focalizados que aconteceram na primavera deste ano, como eu comentei. No verão de 2022 foi feita a revisão de dados da pesquisa de saúde estudantil. Ainda entre verão e outono, a análise de dados, relatório feito e agora, então, as sessões de feedback da comunidade, que já aconteceu em inglês, aconteceu em espanhol e hoje está acontecendo em língua portuguesa, tá? Então, todos os falantes de português vão poder assistir, tem que estar assistindo agora e vão poder assistir depois também. Matt, next slide, please. Próximo slide, então, está falando da... Oops, did we skip one? Because mine is like... Okay, all right, so... I think it's okay. You go one by one because for me, I have one with 3, like 21, 6, and 8.
Oh, all right. Now I get it. I'm so sorry. Ok, então são essas questões, né? O bonequinho aqui na frente do computador que apresenta algumas questões, né, de problema na leitura, vocês estão vendo. Não sabia que ia aparecer os slides separadamente, mas agora ele colocou, me ajudou e botou os três ali. Necessidade de métodos de avaliação. Os objetivos, tá, do MassCall3 para avaliação de necessidade incluíam entender as tendências do abuso de substâncias químicas, mau uso, na verdade, ou uso indevido de substâncias químicas, inclusive as diferenças e disparidades de uso entre os diferentes grupos. Tá? E aí vocês vão ver que um dos focos foi trabalhar com etnias, raças, né? E outros grupos sociais também. Aprender o que causa o uso indevido de substâncias químicas entre adolescentes, incluindo fatores como saúde mental, entender quais fatores sociais e culturais poderiam impactar a idade do primeiro uso entre adolescentes e aprender sobre quais recursos estão disponíveis na comunidade para ajudar a entender esse processo, tá? Então, o MassCall3 começou a coletar dados relacionados a esses tópicos, conduzindo entrevistas, grupos focalizados, que seriam grupos de discussão, com adolescentes e cuidadores. Por meio de entrevistas e grupos de discussão, ou grupos focalizados, o objetivo foi aprender sobre as perspectivas e necessidades de cada comunidade em relação ao uso indevido de substâncias químicas, tá? Primeiro, eles conversaram com adolescentes de oito grupos, tá, focalizados em todas as cidades do SEAL, lembrando, Somerville, Everett, Arlington, Lexington, que são os indivíduos principais, tá? E pediram feedback sobre quem eles deveriam envolver para outras coletas de dados com indivíduos relevantes para a pesquisa, tá? Além dos cuidadores. Seguindo a recomendação dos adolescentes e outros colaboradores da comunidade, eles também conversaram com outros 22 indivíduos relevantes para essa pesquisa, tá? Que estavam em todas as cidades do grupo SEAL, os quais trabalhavam em escolas, segurança pública e programas que servem adolescentes. Finalmente, também envolveram 38 cuidadores em 6 grupos focalizados, os quais foram conduzidos em inglês, espanhol e em português. Isso é o que isso que eu falei está resumido nesse slide que vocês estão vendo, tá? Falando dos 28 indivíduos entrevistados, dos 6 grupos focalizados, os 38 cuidadores em inglês, espanhol e português, tá? Além daquele número total, com 75 adolescentes da comunidade do SEAL e 8 grupos focalizados. Next slide, please, Matt. Thank you. Necessidade de métodos de avaliação. Mais algumas informações importantes para vocês, algumas curiosidades. Para assegurar que seria possível alcançar um grupo diverso, tá? Eles coletaram raça, etnia e identidade de gênero dos participantes nas entrevistas e grupos focalizados. 80 dos 134 total de participantes completaram as pesquisas. Em termos de raça, que é o que vocês conseguem ver no gráfico, tá, gente? Eu estou fazendo uma leitura, mas vocês estão vendo a informação no gráfico. Em termos de raça, que é ali à esquerda, o gráfico da esquerda. Em termos de raça, cerca de 37% dos participantes foram brancos, 27% negros, 18% hispânicos, 10% asiáticos e quantidades menores de outras raças. Outro dado interessante, 60% dos participantes se identificaram como sendo do sexo feminino e cerca de 37% se identificaram como sendo do sexo masculino. Next slide, please, Matt. Agora, então, continuando com o ponto necessidade de métodos de avaliação, revisão de dados secundários. O que isso quer dizer? Também foram revisados dados das pesquisas de saúde de alunos dessas cidades, né, do SEAL, e dados a nível de estado relacionados ao uso indevido de substâncias químicas.
foram analisados dados sobre o uso atual de álcool, maconha, produtos eletrônicos de fumo, porque esses foram identificados como os mais comuns durante as entrevistas de grupo focalizados. Essa até foi uma das minhas perguntas, aí está a resposta, né? A idade na qual os adolescentes estão começando a usar essas substâncias, mudanças no mau uso ou no uso indevido de substâncias químicas com o passar do tempo, o impacto da pandemia no mau uso ou uso indevido de substâncias químicas e depressão sofrida e relatada pelos próprios adolescentes. Ao fim de tudo, o objetivo era entender se havia quaisquer diferenças em diferentes grupos que estavam usando substâncias químicas. Eles revisaram os dados das pesquisas de saúde dos alunos e os dados estaduais a partir da raça, etnia, gênero, sexo, orientação sexual, sempre que esses dados estavam disponíveis. Vale ressaltar que foram revisados dados para identificar tendências e temas generalizados no grupo de cidades, e não tendências individuais de cada cidade. Por isso, alguns dados, como a gente vai ver na sequência, alguns dados específicos de cada cidade talvez não estejam incluídos na avaliação. Tá? Então, aqui, de novo, tem um resumo daquilo que eu estava comentando com vocês, né? Das fontes, os indicadores e as dadas. Next slide, please. Tendências do uso indevido de substâncias químicas entre adolescentes. Foi revisado, então, até o momento, So, ok, então, voltando ao slide de tendências de uso do mau uso de substâncias químicas entre adolescentes, a gente está comentando, então, as tendências atuais, tá? E o primeiro ponto que queria saber, estou dando uma retomada, seria saber quais substâncias químicas os adolescentes estão usando atualmente ou nos últimos 30 dias e como isso mudou com o passar do tempo, tá? Para isso, foram analisados dados das pesquisas de saúde dos alunos. De modo geral, o que foi encontrado? Que o uso de duas substâncias químicas comuns, a maconha e o álcool em excesso, está diminuindo ou permaneceu o mesmo no estado de Massachusetts entre 2002 e 2019. Tá? Isso é o que vocês podem acompanhar pelos gráficos. Entre os adolescentes que tinham de 12 a 17 anos de idade, então diminuindo o uso ou permaneceu o mesmo nesse período. Eles têm dados limitados de como o uso de substâncias químicas mudou, tá, durante a pandemia. E os dados de Somerville e Arlington mostram que um número menor do que 10% dos adolescentes diminuiu o uso de substâncias químicas durante a pandemia de Covid. Os dados das pesquisas também mostram que os adolescentes do grupo Somerville, Everett, Arlington e Lexington, SEAL, estão relatando o uso atual de álcool, produtos eletrônicos de fumo e maconha em índices menores dos que os índices apresentados do estado de Massachusetts. Entre as três substâncias, vale ressaltar, a que foi mais frequentemente relatada entre o grupo de cidades analisado foi o uso de álcool. De novo, ali em termos mais sucintos, né, a gente vê o que está nos gráficos e nas breves frases dali. Next slide, please. Tendências do abuso de substâncias químicas entre adolescentes, é o que vocês podem acompanhar por esses gráficos, tá? Começando ali com Somerville, dados de 2021, Everett, Arlington, Lexington, e comparados com o estado de Massachusetts, como eu estava comentando no slide anterior. Idade do primeiro uso.
um menor número de alunos do CIL, dessas 4 cidades, relatou experimentar álcool ou maconha antes dos 13 anos do que adolescentes na pesquisa de saúde de alunos de Massachusetts, feita em 2019. Tá? 15 a 16 anos foi a idade mais comum do primeiro uso entre o grupo. Então, a primeira experiência com substâncias químicas entre adolescentes. Agora eu vou passar para minha querida colega Ju. Next slide, please. Matthew, will be me now. Ok, então vou continuar aqui, pessoal. Ler para vocês os slides. Então, esse próximo slide está mostrando as tendências ainda, né, do mau uso de substâncias químicas entre adolescentes. Então, o uso atual, a gente vai ver aqui o feedback da comunidade. Então, o que os cuidadores falaram? Eles mencionaram que o abuso de substâncias químicas entre adolescentes piorou. Alguns adolescentes expressaram que o abuso de substâncias químicas, ou o mau uso, né, que a gente está tentando usar aqui, aumentou durante a pandemia. Outros adolescentes mencionaram que o mau uso de substâncias químicas diminuiu devido a mais programas e suportes para adolescentes. E sobre produtos eletrônicos de fumo foram discutidos também com os adolescentes. Então, esse aqui é um resumo do que mostrou a pesquisa. We can go to the next slide, please. Yes. Aqui teríamos, então, um tempo para discussão, né, para uma próxima oportunidade. Então, aqui nesse slide, a gente está vendo ainda o feedback da comunidade. Adolescentes geralmente usam substâncias químicas para lidar com desafios relacionados ao estresse e à saúde mental. Então, outras causas que foram mencionadas, a gente pode ver aqui: pressão social e de amigos, barreiras ao acesso de serviços ao abuso de substâncias químicas ou saúde mental, né? Ao mau uso de substâncias químicas. Também a falta de supervisão e acesso a serviços de cuidado infantil, uma outra causa também aqui. Mais uma, legalização da maconha, facilitando o acesso, então, de adolescentes, né? E racismo e pobreza sistêmicos, contribuindo ao uso de substâncias químicas e aqui tem uma sigla, BIPOC, que significa negros, indígenas e pessoas de cor, e adolescentes com baixa renda. Então, essas foram as causas mencionadas do feedback da comunidade. We can go to the next slide, please. Tendências dos dados, agora a gente vai falar sobre depressão. Então, nas pesquisas de saúde de alunos, a depressão é definida como sentir-se tão triste ou sem esperança por 2 semanas ou mais que eles pararam de executar as atividades do cotidiano. Os dados nacionais indicam que a depressão entre adolescentes está aumentando. Em Massachusetts, né, e nas 4 cidades que foram feitas as pesquisas, que é Somerville, né, Seal, que a gente já está vendo aqui essas regras, Somerville, Everett, Arlington e Lexington, entre 20% e 40% dos alunos que responderam às pesquisas de saúde relataram sofrer de depressão. Então, aqui a gente tem o gráfico, que vocês podem ver os números, né, e está comparando com essas 4 cidades com o estado inteiro. Então, os números mostram os alunos que, por mais de 2 semanas, se sentiram tristes ou sem esperança para continuar com as atividades deles normais. E, Ju, uma questão interessante que está apontada aqui é que quando esses dados são coletados sobre depressão nas pesquisas, os adolescentes eles são perguntados se eles se sentiram
tão tristes ou sem esperança por 2 semanas, essa frase que você comentou. Isso é algo que eles responderam, né, por vontade própria, né? Não é um diagnóstico clínico. Então, eu achei interessante comentar isso com você, e com todo mundo que está assistindo a gente. Isso mesmo. Next slide, please. Ok, e ainda falando, né, sobre as causas do mau uso das substâncias, tendências dos dados, estresse e fontes de estresse, demandas e expectativas da escola e ter uma vida com muitas atividades foram as principais fontes que esses adolescentes relataram, fontes de estresse. Os alunos do ensino médio relataram ter estresse devido a preocupações com o futuro. Um exemplo, a preocupação com a faculdade, com a aparência e com os problemas familiares em geral. Next slide, please. E agora a gente pode ver, então, nesse gráfico, o perfil dos alunos de SEAL, né, dessas 4 cidades. Lembrando que essa é uma sigla para Somerville, Everett, Arlington e Lexington. Então, no gráfico a gente pode ver direitinho, né, os números para African American, né, para afro-americano, para asiáticos, para hispânicos, brancos, nativos americanos, nativos havaianos, né, o do Pacífico, da ilha do Pacífico, ou de multirracial, ou também não hispânicos. Então, todos os 4 gráficos das cidades mostram exatamente o número de cada cidade. Então, vocês podem ver que o número maior em Somerville, que está mostrando ali o 40%, são de hispânicos, né? O número maior, não sei, né, Rafa, se eu devo ler, acho que os números maiores, né? Pode ser, e eu tenho também um breve comentário também depois. Ok. O número maior em Everett, né, que a gente pode ver que é também hispânicos, né? Somerville tá certo, né? Isso, hispânicos, Everett, hispânicos. Arlington, né, que é um número maior, né, é branco, né? Deu para brancos. E Lexington também. Então, faz muita diferença se a gente conhece os números, o perfil desses alunos nas escolas, faz muita diferença de acordo com essa pesquisa sobre o mau uso das substâncias. Qual é o comentário, Rafa? Você acabou, ao terminar, comentando, fazendo uma síntese do que eu estava, do comentário que eu ia fazer. Então, tudo tranquilo, vamos para o next slide. Os números fazem a diferença. We can go to the next slide, please. Mau uso de substâncias, que é para complementar, né, o slide anterior, químicas entre adolescentes de acordo com raça, etnia. Então, tendências dos dados. Adolescentes brancos, negros e hispânicos, ou também Latinx, nessas 4 cidades, em Somerville, Everett, Arlington e Lexington e Massachusetts em geral, relataram os maiores índices do uso atual de maconha, álcool e produtos eletrônicos de fumo. Adolescentes negros e hispânicos, né, Latinx, relataram índices mais altos de uso de álcool antes dos 13 anos de idade em Massachusetts e em algumas cidades de SEAL, né, das 4 cidades. Alunos negros e hispânicos, né, / Latinx, de um modo geral, também relataram os maiores índices de depressão nas 4 cidades, né, em Somerville, Everett, Arlington e Lexington, em pesquisas de saúde de alunos, e adolescentes asiáticos, inclusive os que se identificam como sul-asiáticos em Lexington, relataram os menores índices de uso atual e de uso de álcool antes dos 13 anos de idade. Então, aqui está literalmente a prova de que varia o uso
né, de acordo com a raça ou etnia, né, de acordo com essa pesquisa. Algum comentário, Rafa, em especial Nope. para esse slide? Ok, next slide, please. Então, qual o feedback da comunidade? Muitos não perceberam diferença alguma de mau uso de substâncias químicas entre os grupos. It's not showing to me the first sentence. Alguns indivíduos relevantes Indivíduos relevantes mencionaram que os adolescentes BIPOC, de um modo geral, BIPOC, de um modo geral, usavam em níveis maiores devido a estresse, desafios relacionados à saúde mental e bullying. Lembrando que a gente já viu aquela sigla anteriormente, então é isso que mostrou essa pesquisa para essa primeira parte. Outros indivíduos relevantes mencionaram que adolescentes brancos e privilegiados socioeconomicamente usam mais substâncias químicas. Fatores culturais, em destaque também, que normalizam ou limitam o uso adulto de substâncias químicas podem sim impactar o mau uso, né, o uso indevido de substâncias químicas entre adolescentes. Next slide, please. E aí, de novo, o perfil dos alunos das 4 cidades, Somerville, Everett, Arlington e Lexington, de acordo com as matrículas nas escolas públicas do distrito, de acordo com identidade de gênero. Então, o azul representa, né, masculino, o verde feminino e o amarelo não binário. Então, em Somerville, a gente pode ver que está quase bem dividido, né, com todas 47% masculino, 52,2% feminino, Everett 50,5% masculino, 49,5% feminino, acho que é isso, e Arlington, que tem um pouquinho, tem os 3 identificados, né, 50,1% masculino, 49,5% feminino e 0,4% não binários, e Lexington, 50,1% masculinos, 49,5% feminino e 0,1% não binário. Só um gráfico, né, para ter uma ideia do número das matrículas nas escolas. Next slide, please. Ok. Então, o mau uso ainda, né, das substâncias químicas entre adolescentes, de acordo agora com gênero ou sexo, né, /sexo. Tendências dos dados. Adolescentes do gênero feminino ou não binário, de um modo geral, relataram os maiores índices de uso atual de todas as substâncias químicas e índices mais altos de uso de álcool antes dos 13 anos de idade no grupo de CIO das 4 cidades. Então, adolescentes do gênero feminino ou não binário, né, que relataram os maiores índices. Adolescentes do gênero feminino ou não binário também relataram depressão mais frequentemente nessas cidades, nas 4 cidades, né, e Massachusetts nas pesquisas de saúde de alunos. Então, aqui está exatamente, de novo, a porcentagem nas 4 cidades, porcentagem de alunos do ensino médio que relatou se sentir tão triste ou sem esperança quase todos os dias por mais de 2 semanas seguidas, de acordo com a identidade de gênero. Então, ali a gente pode ver também, né, dividido por cidade e as cores, né, que a gente já sabe, que o verde é para masculino, o azul para feminino e o amarelo para não binário. Será que eu devo ler direitinho
o gráfico? Não Acho que precisa, não podemos precisa. Ok. seguir para o próximo. Next slide, please. Ok, e agora a gente tem aqui o gráfico do mau uso de substâncias químicas entre adolescentes de acordo com orientação sexual. Tendências dos dados. Então, os alunos LGBTQ+, em Massachusetts, em 2019, e em Lexington, em 2021, relataram usar álcool, maconha e produtos eletrônicos de fumo em índices maiores, e usaram álcool antes dos 13 anos de idade, mais frequentemente do que os alunos não LGBTQ+. Os alunos LGBTQ+, do ensino médio, também relataram depressão em níveis mais altos do que os alunos heterossexuais em Massachusetts e em Lexington. Então, aqui também a gente pode ver a porcentagem nessas cidades, né? Lembrando que o azul aqui está simbolizando LGBTQ+, e o verde é a outra gráfico, né, que mostra o não LGBTQ+. Então, a gente pode ver a diferença, então, aqui, esse gráfico de acordo com a orientação sexual. Next slide, please. Still. Então, aqui a gente vai ver o feedback da comunidade sobre o uso indevido de substâncias químicas entre adolescentes e status socioeconômico. Alguns indivíduos relevantes e cuidadores mencionaram que adolescentes de baixa renda podem usar substâncias químicas em índices maiores, embora outros afirmaram que adolescentes privilegiados e de renda mais alta usam mais devido a maiores recursos e acesso. Então, a renda e status socioeconômico impactam como as famílias conseguem ter acesso a tratamento e serviços relacionados a abuso de substâncias químicas e saúde mental. Os cuidadores também mencionaram que é mais difícil as famílias de baixa renda terem acesso a algumas atividades e programas extracurriculares para adolescentes. Então, esse foi o feedback da comunidade, né, sobre o uso indevido de substâncias entre adolescentes e o status socioeconômico. Next slide, please. Agora eu vou fazer a última parte, então, Ju, te dar um descanso. Obrigada. Então tá, gente, a gente chegou na última parte da apresentação agora, tá? Que vai focar em algumas perguntas que foram feitas para os adolescentes, cuidadores e indivíduos seletos, tá? Relevantes à pesquisa durante todas as entrevistas e os grupos focalizados, como vocês estão vendo ali. Tá? E a primeira pergunta feita foi, querendo saber o que impacta o abuso de substâncias químicas e se as pessoas perguntadas estão preocupados com isso. Tá? Os adolescentes compartilharam que o abuso de substâncias químicas teve consequências sociais, emocionais, acadêmicas e de saúde. Eles enfatizaram a sua preocupação sobre o uso de produtos eletrônicos de nicotina e maconha entre os colegas, especialmente em banheiros escolares, e de como isso vem impactando o ambiente escolar. Por fim, muitos adolescentes, cuidadores e indivíduos seletos, relevantes para essa pesquisa, apoiam que é importante ter mais recursos para ajudar os adolescentes em relação ao uso de substâncias químicas, em vez de respostas punitivas, como suspensão da escola, que pode tornar o problema ainda maior, tá? Então, é como vocês estão vendo ali, né? A necessidade de respostas mais acolhedoras, tá? Em vez de respostas mais punitivas. Next slide, please, Matt. Agora, ainda falando sobre o impacto do mau uso de substâncias químicas,
disparidade no impacto. Alguns adolescentes e indivíduos relevantes mencionaram que os adolescentes de cor ou de renda baixa podem receber consequências mais fortes para o mau uso de substâncias químicas. Por exemplo, adolescentes que são mais privilegiados ou têm um status social mais alto, eles deram um exemplo isso no nível escolar, né? Os atletas podem não receber tantas consequências, e aí é o que a gente estava comentando no slide anterior, né? As respostas punitivas. Outro fator socioeconômico. Esses fatores impactam a capacidade das famílias de obter recursos e suportes em resposta ao uso indevido de substâncias químicas. Então, algo que a Ju já estava comentando nos outros slides, que a pesquisa salientou se você tem mais recursos. Se você tem menos renda, menos possibilidade de conseguir recursos, né, ou tratamentos. E, por fim, a necessidade de respostas acolhedoras para todos os adolescentes, em vez de punitivas. Next slide, Matt, please. Outro ponto que a pesquisa também foi atrás é saber que recursos estavam disponíveis ou eram necessários na comunidade para apoiar a prevenção do abuso de substâncias químicas. O que eles ouviram é que há uma necessidade de mais atividades gratuitas ou com preço acessível fora da escola, que sejam acessíveis para a família de baixa renda. Os adolescentes também expressaram que nem sempre estavam cientes de recursos disponíveis para a prevenção do uso de substâncias, né? Que é aquela segunda parte ali. Os adolescentes relataram estar desinformados sobre recursos disponíveis para a prevenção de abuso de substâncias químicas, mas estão dispostos a participar deles. É algo, né, que eu e a Ju trabalhamos direto, né, com a necessidade da gente fazer campanhas de conscientização e informar. Isso faz muita diferença, estar informado ou não dos recursos que estão disponíveis. E também, o que foi apontado na resposta da comunidade é que existem muitas barreiras para acessar os serviços de tratamento quanto ao uso indevido de substâncias químicas e de saúde mental, especialmente para os grupos marginalizados. E o que foi dito aqui? Médicos, fornecedores de cuidados insuficientes para suprir as necessidades dos adolescentes, entre as barreiras, né? Custo de serviços e barreiras em relação ao transporte, barreiras culturais e linguísticas, inclusive a falta de serviço em outras línguas e cuidados culturalmente adequados. O que isso significa? Tem algum serviço disponível, mas as pessoas não conseguem chegar ao local, né? Que seria uma barreira do transporte. E a outra questão é que muitas vezes, se existe um programa, tem um atendimento disponível, mas, por exemplo, ele é em inglês, e aquela pessoa que precisa de atendimento é falante de português, ou é falante de espanhol ou outra língua, e não tem ninguém falante daquele idioma, ou fala o idioma, mas não tem um conhecimento grande sobre a cultura, né, daquela pessoa que está precisando de tratamento. Isso tem bastante influência, como foi dito pela comunidade. Next slide, Matt. Thank you. Feedback de adolescentes, fontes confiáveis de informações. Os adolescentes, então, buscam pais, professores, orientadores e outros adultos confiáveis, ou seja, em que eles confiam, na comunidade para buscar conselho sobre o uso indevido de substâncias químicas. Mais da metade dos adolescentes pesquisados, nas 4 cidades, né, no CIL, nas pesquisas de saúde, também relataram ter um adulto confiável na escola e um dos pais ou outro adulto da família para conversar sobre algum problema. Os adolescentes preferem múltiplas fontes de informações sobre o uso indevido de substâncias químicas, inclusive informações online e em redes sociais. I think there's someone waiting in the waiting room. And then next slide. Agora, ainda, né, dentro dessa última etapa,
as recomendações dos participantes. O que eles esperam, né? O que eles sugerem? Espaços seguros e programas extracurriculares positivos que sejam gratuitos e flexíveis. Foco em abordagens acolhedoras e restaurativas ao uso indevido de substâncias químicas entre adolescentes, em vez de medidas punitivas, como a gente estava comentando anteriormente. Informações e educação comunitária em relação ao uso indevido de substâncias químicas para adolescentes e cuidadores, mais abordagens divertidas em relação à educação sobre a prevenção do uso indevido de substâncias químicas, lidar com barreiras econômicas, culturais, linguísticas em relação à saúde mental e serviços de tratamento de uso indevido de substâncias químicas. E, por fim, criar consistência em políticas em relação ao uso indevido de substâncias químicas em todas as cidades e municípios. Sugestões bastante interessantes e relevantes. Next slide, please. Limitações de necessidades de avaliação. Qual foi a proposta? Entre os dados coletados, o que foi dito é que houve muitas informações sólidas durante a avaliação, mas, obviamente, há muitas limitações às informações que foram encontradas, tá? E dentre elas, para começar, alguns dados de saúde dos alunos que revisaram só estavam disponíveis para o ano de 2019, o que não reflete as mudanças do uso indevido de substâncias químicas entre adolescentes durante a pandemia. Foram usados dados a nível do estado que eram um pouco mais recentes para preencher essa lacuna. O grupo de cidades também apresentou tempo e capacidade limitados para conduzir mais entrevistas ou trabalhar com os grupos focalizados. Mas, por sorte, conseguiram alcançar um bom número de pessoas, mas isso exigiu muita logística da parte do grupo, de pesquisadores, né? Também não tiveram tempo ou capacidade para consultar dados secundários adicionais ou revisar outros indicadores das pesquisas de saúde dos alunos, como, por exemplo, agregar dados de várias cidades e formatos que exigiam bastante capacidade. E, por último, os pesquisadores perceberam, e avaliadores, mais tarde, né, que as entrevistas e grupos focalizados nem sempre forneceram informações mais específicas sobre discrepâncias a nível de grupo em relação ao uso indevido de substâncias químicas entre adolescentes. Por isso, foi muito importante e útil observar os dados secundários. Next slide, please, Matt. E o que acontece a partir de agora, então, né? Finalizada essa etapa de avaliação e agora a divulgação de dados. Quais são os próximos passos? Finalizar os resultados da avaliação com feedback adicional da comunidade, que, como feedback adicional, é justamente esse encontro de hoje e os que aconteceram em outras línguas. E, além disso, o conjunto de cidades do CIL, Somerville, Everett, Arlington e Lexington, usará a avaliação para desenvolver um plano estratégico para os programas de prevenção de abuso de substâncias químicas em todas as cidades. And next slide, please. Então, chegamos ao final, pessoal, da nossa apresentação. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado, são dados muito importantes, e a equipe apresentada logo no início, ela continua à disposição para tirar dúvidas. I'm not sure, Matt, if there's anything else